Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Muito antes de eu ter o canal do YouTube aqui ativo, eu escrevia resenhas de filmes, de músicas, de séries no meu blog do Albino Incoerente, que eu inaugurei em 2009. E a Lana Del Rey já estava no meu blog antes de sair o primeiro álbum, Born to Die, seguindo, na verdade, uma tendência que é uma das minhas marcas registradas. Raramente eu falo de artistas muito estabelecidos que fazem muito sucesso, né? Que, por exemplo, a Lana Del Rey aqui no Spotify, ela tem 43 milhões de ouvintes. Então eu acho que o meu canal não precisa falar sobre ela por vários motivos, né? Porque já tem 43 só aqui dando dinheiro para ela. Cada álbum que ela lança, cada single, cada palavra, cada entrevista, você tem 8.000 comentaristas e eu sempre demoro um pouco. Então eu prefiro trazer artistas novos, né? Mas conheço a Lana desde do videogames, portanto antes, né? Resenhei do Born to Die, resenhei as duas versões do Born to Die quando saiu, depois mais um ou dois álbuns, e agora eu ouço alguma coisa que ela produz, mas não comento, tá? A minha história com a Lana Del Rey é bem assim, eu admiro a sonoridade, gosto muito da voz, gosto das melodias, admiro as letras, ela está ficando cada vez melhor em escrever letras, só que é um barato, né? O universo sobre o qual ela escreve é praticamente assim, inexistente no meu mundo fantasiador, fantasístico, se é que existe essa palavra, né? Ela fala sobre uma persona, isso eu vou falar depois, mas ela parece que inventou uma persona dos anos 50, aquelas mulheres sofredoras com relacionamentos tóxicos. Tudo bem, isso não na verdade, nenhum problema, tá? O que não cola comigo, o que não consegue rolar transferência comigo? As figuras icônicas, né, da americana que ela usa. Los Angeles, eu acho assim, uma das cidades piores que eu já visitei. Eu prefiro Nova York, Washington. Los Angeles me dá medo, ele é muito grande, muito dispersa. E aquelas coisas que ela fala de Elvis Presley, de não sei que Boulevard, nada disso me interessa. Mas é claro, eu consigo perceber a qualidade das letras dessa mulher. E por que eu decidi, eu estou gravando isso em maio de 2023, por que eu decidi falar do álbum que foi lançado em março de 2023, né? Você sabia que tem um túnel abaixo da Ocean Boulevard? Porque espectador aqui do canal, ele fez um comentário que foi assim pegou tão na minha veia, que eu falei, não, eu vou ter que comentar, porque ele falou assim, olha, quanto que você vai comentar sobre o álbum da Lana Del Rey? Eu gostei muito, algo assim, da sua crítica do álbum da Beyoncé, que também é uma mega star, também tem 1 trilhão de seguidores, só que o Renaissance foi tão álbum tão grande que eu não podia deixar de falar. E por que pegou, né? Bom, primeiro porque o álbum da Lana Del Rey aqui, no caso, esse de 2023, é um álbum tão grande, né? Também é um ótimo álbum, provavelmente não é o meu favorito, mas eu consigo, que é o mais maduro da carreira dessa mulher. E também porque, mas mais do que isso que me pegou no comentário do telespectador, foi o seguinte: uma das coisas que eu disse do álbum da Beyoncé de 2022, Renaissance, é que ele assim, tem 1 milhão de referências. No caso, eu estava me referindo mais especificamente a referências sônicas, né? Ela faz um quebra-cabeça, assim, aí ela é um time de produção, ela não fez aquilo sozinho. Por mais que os fãs queiram achar que ela conhece todas as coisas que estão naquele álbum, é impossível alguém conhecer todas aquelas coisas que estão naquele álbum em termos musicais, né? No caso da Lana Del Rey, o álbum, para variar, só que esse aqui é mais ainda, ele tem também 1 milhão de referências. No caso aqui, eu vou me referir mais, sem esmiuçar nada, às letras, tá? Assim, é impressionante o número de referências, autorreferências que ela faz. Eu acho que os fãs devem ter trabalho para anos explorando as letras deste álbum, que é um catatauzão, né? 1 hora e 16 minutos
1 hora e 17, segundo está dizendo aqui o Spotify, nessas 16 faixas. Então, isso me chamou a atenção para falar sobre o álbum, né? Esse monte de referências, no caso, mais de letra que eu peguei mais do que em termos sônicos, embora também tenha aqui. E uma outra coisa que me pegou é o fato de que sempre as pessoas dizem que a Lana Del Rey, até eu aludia isso aqui nessa introdução, falando que ela meio que criou uma persona, que é a Lana Del Rey, que tem um jeito de uma mulher, de uma atriz decadente, ou B, de filme B, de Hollywood dos anos 50, blá, 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 blá. Só que me parece um álbum, assim, em que essa personagem soa extremamente de verdade, extremamente confessional, e acho que por isso que esse álbum é tão instigante, por isso que é um álbum tão bom, né? E que eu falei que os fãs ficarão assim anos mastigando, triturando essas letras, que é por isso que eu não vou fazer nada disso aqui, tá? Porque eu nunca faço, né? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Na verdade, são faces da mesma moeda, isso que eu falei, né? Essa diversidade temática e polirreferencial das letras com a eclosão, né, de uma Lana Del Rey que parece não ser personagem, é apenas o nome que essa mulher escolheu artisticamente. Porque quando eu comecei a ouvir o álbum da primeira vez, eu juro para vocês, o álbum saiu em março de 2023, eu ouvi no fim de semana, que não ouvi tanto esse álbum, porque é 1 hora e 17 e eu tenho que produzir conteúdo para cá, e eu tenho que fazer um monte de coisa, mas eu ouvi várias vezes, né? E agora, em maio, resolvi reouvir umas 2, 3 vezes para poder falar sobre, para lembrar. Mas me lembro que quando eu ouvi, eu falei, uau, que engraçado, a primeira faixa... Porque eu não leio nada. Quando o artista, eu estou seguindo o artista, lança alguma coisa, eu ouço. A primeira faixa chama The Grants, e eu não sou assim daqueles fãs que sabem o nome, número que ela calça e a cor da calcinha que ela usa às quintas-feiras, tá? Mas eu sabia, né, sei que o sobrenome da rica Lana Del Rey, né, uma menina que sempre cresceu com dinheiro, nada contra, só estou falando só estou expressando um fato, né? O sobrenome dela é Grant, que é uma família, um sobrenome bacana em algumas regiões dos Estados Unidos, tá? Olha só, e aí quando começou a faixa, tem um clima muito de hino de igreja, um clima gospel. Aqui tem bastante coisa espiritual nesse álbum, né? Inclusive tem, na minha versão aqui do Spotify, eu não toco o álbum muito grandão, porque o Spotify, o YouTube pode bloquear o vídeo, tá? Essas coisas, tem 40 milhões de pessoas, não rola, tem medo que o YouTube me casse aqui. Mas, por exemplo, eu estou falando de coisa religiosa da primeira coisa, né? A religião, da primeira faixa. A religião tem muito a ver com esse álbum aqui. Tanto é que, por exemplo, sorry, fãs, mas eu tenho 2 faixas que estão ocultas aqui, que são os tais interlúdios, né? Um, Judas Smith Interlude. Uau, ficar 4 minutos ouvindo um pastor falando, e a Lana Del Rey, eu não sei quem rindo lá, falei, me deixa, eu não sou tão fã assim, mas se tem um lado religioso, né, os temas da espiritualidade, da religiosidade, e o tema da família de verdade, da mulher por trás, do lado, na frente da Lana Del Rey. Tá vendo como o Lana Del Rey deixa de ser uma personagem? Porque, assim, ela deixa de ser uma construção que as pessoas às vezes diziam. Ela é fabricada, totalmente fabricada. Nunca acreditei nisso. Sempre vi que essa mulher tem talento. Espertíssima, inclusive. Não sei se agora, em 2023, ela continua fazendo isso, mas fala sempre coisas bombásticas, para chamar a atenção da mídia, uma mulher que sabe o que está fazendo e tem uma estrutura por trás também, né, que a ensina e a guia para o que está fazendo. Tudo bem, isso faz parte. Mas eu falei, tem uma faixa aqui que porque ela fala da avó, o último sorriso da avó que faleceu. Tem uma faixa com um título enorme que fala pro
pro avô dela ficar do lado do pai dela, em cima do ombro do pai dela, enquanto o pai dela vai fazer pesca submarina. Ela fala sobre maternidade, né? E pergunta para a irmã: será que eu consigo ser mãe? Eu não me lembro de ter visto uma Lana Del Rey, não sei o que, Grant. Tá vendo como as identidades aí estão imbricadas no álbum, né? É porque a primeira faixa não é o sobrenome dela, e da família, The Grants. E ela cita esses Grants várias vezes nominalmente. Mas o álbum é da Lana Del Rey, não é Lana Grant. Então, essa mulher, essa artista que parecia ser uma mera construção, ela parece ser, na verdade, uma das estrelas mais reveladoras que a gente tem agora. Isso eu pensei quando eu estava ouvindo o álbum da primeira vez. Falei, uau, olha só o que. Então as letras são muito legais, são muito confessionais, tá? E eu falei que tem muito a ver com referências, né? Então, eu falei que são lados da mesma moeda. Eu não sei nem eu falei que são lados da mesma moeda. Nem são lados diferentes da mesma moeda. Se é que a gente pode brincar assim, são lados iguais da mesma moeda. Porque é claro que nesse grande jogo de espelhos, né? Eu falo um jogo de espelhos porque você tem a Grant, a mulher que tem o sobrenome Grant, falando da sua família de verdade, inclusive nominalmente, mas sob o nome de pluma, o nome artístico de Lana Del Rey. Por isso que eu falei que dá um estudo acadêmico. Se tiver fãs da Lana Del Rey universitários, que escrevem mestrado, dissertações de mestrado, tese, doutorado, isso aqui está um prato cheio. Porque daí as referências, elas vão abundar nas letras. Como eu falei, eu não vou nem arranhar a superfície, mas, por exemplo, você tem faixas aqui que fazem referência, Paris, Texas, por exemplo, faz referência ao filme lá dos anos 80, do Wim Wenders, acho, que aliás, essa faixa musicalmente é uma valsinha de ninar, né? Parece uma canção de ninar, me lembrou assim um pouco de Army Dreamers da Kate Bush, não a melodia, né? Mas a ambiência, assim. E você tem referências sônico e letrísticas. A própria obra da Lana Del Rey, essa última faixa aqui que tem esse VB, né? Taco Truck versus VB. Esse VB é o Venice Beach. Beach, desculpa, eu acho que é Venice Beach ou Venice Beach. Lembra, eu não sou fã assim, obsessivo e obcecado pela Lana. Eu sei que é um single, acho que tá no Norman fucking Rockwell, né? Mas agora eu não me lembro se é Venice, porque tem uma praia muito na Califórnia que é Venice Beach, né? Mas aqui eu não sei como ela faz trocadilho o tempo todo, e porque aqui no álbum tem uma AEW, que é o American Horror, né? Horror é uma cadela, uma puta, né? Vamos chegar depois nisso. Então é assim, ela faz referência à própria música, ela faz referência, sei lá, a Hotel California do Eagles, sem contar a família e sem contar o que ela sempre fez, obviamente, que é resgatar esses ícones e símbolos da cultura americana. No caso aqui, não é por acaso, né, que o título do álbum é Você Sabia que tem o túnel sobre o Ocean Boulevard. Assim, ela está falando de uma coisa escondida, né, tá por baixo de alguma coisa. Essa é a segunda faixa, a faixa título, que é a segunda faixa. Tem tudo a ver com aquilo que eu falei de ser uma artista que muita gente dizia ou diz ser fabricada, que ela criou uma persona, que é a Lana Del Rey. Sim, isso faz parte do status e da figura dela. Mas neste álbum parece que ela está falando de uma coisa igual ao túnel. Sabia que tem um túnel lá embaixo da Ocean Boulevard? Sabia que tem uma mulher, Grant, que pertence a uma família Grant, embaixo da Lana Del Rey? Ou seria o contrário? Será que tem uma Lana Del Rey embaixo dessa mulher cujo sobrenome é Grant? Eu não sei, não sou especialista em Lana Del Rey. Eu estou fazendo assim,
por que eu considero esse álbum um avanço, vamos dizer assim, na carreira? Eu acho que ele está muito mais adulto, muito mais maduro, no sentido de como que essa mulher ela consegue criar letras, eu imagino que a maioria das letras, ou todas, sejam dela, dona tanto da sua narrativa, da sua arte, que ela consegue transformar em mito, porque essas coisas de Hotel California, de Elvis Presley, Marilyn Monroe, não estou dizendo que estejam aqui nesse álbum, mas no decorrer da obra dela, ela coloca tudo, essa mítica, elementos míticos da cultura pop norte-americana, que se chama de americana, né? Aqui ela consegue fazer isso, inclusive com a própria obra dela, citando música da própria autoria dela e ainda falando da família dela, né? Então, mitificando essa família, mas ao mesmo tempo não, e com o filme do Wim Wenders. Então é assim, eu falei, isso aqui é o que a Beyoncé fez sonicamente, é o que essa mulher conseguiu, essa mulher, Lana Del Rey, conseguiu fazer em termos de letra com o álbum desse túnel que tem embaixo da Ocean Boulevard. Tá? Então é assim, é um grande álbum. E sonicamente ele é muito. Ele mantém o climão da Lana Del Rey, só que sem repetir as coisas. Isso é uma coisa que eu acho bacana na Lana, né? Aqui tem bastante faixa que parece que é aquela coisa do piano e com orquestrações. Parece uma coisa que saiu do Great American Songbook, que também é mítico, né? Sonoridade dos anos 50. Aí eu vou dizer uma coisa que é puro gosto, gente, é puro gosto pessoal. Não tem nenhum juízo crítico aqui no sentido de é melhor ou pior do que o resto do álbum. As faixas os trechos, os pedaços que eu mais gosto são, na verdade, aqueles em que ela volta para o aspecto mais hip hop, mais trip, hop, lá do começo da carreira, e tanto é que, por exemplo, o American Horror, que é um barato, né, porque aí ela fala dessa coisa da cultura norte-americana, que tem muito a ver com a nossa um pouco, de colocar a feminilidade como algo tabu, né, mulher meio como puta, tal. O álbum é bem profundo. Essa canção tem uma metamorfose, né, ela começa meio naquele tom soturno, etéreo, como quer que você queira chamar, do resto do álbum, do piano e tal, mas depois ela vira meio que um hip hop. E a outra que eu mais gosto é o Peppers, que está lá embaixo, que ela fala do Red Hot Chili Peppers, é isso o nome daquela banda, né? Faz 200 anos eu não ouço essas coisas, mas eu sei que existe. Mas enfim, aí tem um barato, porque eu sei que é uma citação a outra música, que ela fala Hand on your knees, Angelina Jolie. São as duas faixas que eu mais gosto sonicamente, porque elas são um pouquinho mais, não sei se modernas, mas elas cheiram menos àquela grande tradição do American Songbook, que não me interessa mais tanto, né? Lembra que eu falei no começo? Eu consigo admirar o mundo mítico do qual a Lana Del Rey extrai sua arte, mas não significa que esse mundo mítico seja aquele que eu beba referencialmente, né? Por isso que eu não sou fã, assim, de ai, Lana, né? Eu gosto muito. Então, assim, mas não sou desse tipo de fã. Então, assim, é um grande álbum de 2023, que eu deixei escapulir pelos motivos que eu disse no começo. Já tem provavelmente isso que eu percebi, alguém que é muito mais fã, ou algum outro crítico também deve ter percebido, né? Porque eu fico ouvindo de ouvidada. Eu ouço 2, 3 vezes, ainda mais um álbum desse de 1h17, e também não tenho tempo de ouvir toda a discografia, né? Mas, assim, um grande álbum de 2023, do que eu destaco, as músicas que eu ouço, que eu guardo, assim, são essas aí, American Horror, Paris, Texas,
e a Peppers, né? São as que eu mais gosto, porque estão mais hip-hopadas. Paris, Texas, eu não estou dizendo que está hip-hopada, que entrou na minha lista. Já é tipo uma valsinha, como eu falei, né? Em um álbum que, nossa, as letras aqui me chamam muita atenção, né? Assim, tantas referências que tem. Se eu fosse estudioso, sim, eu escreveria muitos textos sobre Lana Del Rey. Dá para fazer um monte de inferências psicanalíticas, porque aí ela tá. Parece que tem momentos que a gente percebe que a relação dela com a mãe não é muito legal, parece que tem um paizão ali, enfim. Fãs devem saber isso muito melhor do que eu, mas e aí você tem outros temas, né? Feminilidade, essa coisa da mulher sempre em relacionamentos tóxicos, mas quanto que essa mulher não procura isso, enfim. Lana crescendo como artista, assim, muito. Para quem dizia que ela era uma mulher fabricada, né? Nunca acreditei nisso, por isso que eu falei que desde o comecinho da carreira dela, eu a tinha no meu radar. Ela sabe muito bem. Agora acho que ela já não precisa mais provar para ninguém, né? Em 2023, eu acho que a pessoa pode não gostar de Lana Del Rey, pode não ser assim fã de carteirinha ou pode não ser apaixonado pelas fontes culturais referenciais das quais ela bebe, né, Los Angeles e tal, mas não dá para dizer que essa mulher não é uma das grandes artistas contemporâneas. Não dá mesmo. Ela é muito, muito boa e o álbum é muito, muito bom.